Tamo de volta. Pessoal, sexta-feira tem esse quadro aqui que mexe com a gente. Semana passada eu quase chorei, nem pro Roberto me ajudar aqui, ó. Foi difícil. E hoje tem mais bate-papo muito bom, mas primeiro vamos chamar ele aqui, já falei o nome dele. Ele que tem um nome e um sobrenome que se confundem entre si. Ele que tá à frente da Yandê Negócios. Senhoras e senhores, nosso querido amigo Roberto. Seja muito bem-vindo, Roberto Miguel. É isso mesmo. Você tá bem, meu velho? Tudo bem, graças ao bom Deus. Maravilha. Como é que tá Anápolis? Na correria de sempre, né? Na correria de sempre. Agora já de data marcada para vir para cá, então a correria ficou de um pouquinho maior ainda, porque tem muita confusão para embalar. O processo de mudança, sempre... descobrir um montão de coisa que não sabe por que guardou. É, tem isso também. Ô Roberto, fala só um pouquinho sobre o quadro Histórias que Inspiram. O que o pessoal pode esperar cada sexta-feira desse quadro aqui? Então, toda sexta-feira a gente traz aqui, né, dois convidados, um representando aqui a sociedade civil organizada, né, que presta um serviço de relevância, né? E do outro lado a gente também tem sempre aquele apoiador, seja um voluntário, seja um empresário, enfim, né? E a gente traz aqui para esse bate-papo gostoso e tudo mais, para mostrar que existem várias formas de como a gente ajudar no social, né? Então, existe aquele que doa o dinheiro, aquele que doa o tempo, aquele que doa conhecimento, enfim, né? E hoje a gente tem também uma particularidade aqui, né? Que a gente vai ver outro tipo de doador. Opa, eu conheço um pouquinho essa parte aqui, vai ser legal. Quer fazer as honrarias ou você quer que eu faça? Pode fazer. Ó, vou anunciar os dois, a gente começa a conversa. Aí o Roberto decide por que lado que a gente vai começar. Ó, em primeiro lugar, tem um colega meu aqui de profissão, uma alegria estar recebendo pra gente uma grande honra. Ele é repórter, trabalha ali na Metrópolis. David Souza, seja muito bem-vindo. Obrigado pela tua presença, viu, meu irmão? Obrigado, boa tarde. Satisfação estar aqui. Pra gente. E ele que é presidente da Fundação Hemocentro de Brasília. É complicado chamar de você, eu vou chamar de senhor. Se ele ficar bravo, ele dá um chute aqui embaixo. Senhoras e senhores, senhor Osnei Okumoto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estou bem. Chegamos aqui, então, para poder colaborar aí com a sociedade, né, no sentido de prestar informações a quem quer ser doador de sangue, né, porque é de extrema importância que a gente ofereça o máximo de informações para que essas pessoas cheguem até o Hemocentro para efetuar as doações de sangue. Muito legal. Roberto, você quer começar? Porque eu já tô querendo fazer várias perguntas. Vamos começar aqui pelo senhor Osnei. Como eu falei aqui na introdução, né, a gente, no quadro que a gente traz, né, os dois lados e tudo mais, para apresentar para as pessoas, né, que existem várias formas de como atuar no social, né, seja doando, alguns filantropos doam dinheiro, outros doam serviço, outros doam conhecimento, seu tempo e tudo mais, né. Hoje é uma questão muito particular, né? E entendo que vocês prestam um serviço assim de extrema relevância. Sim. Né? Explica pra gente um pouquinho, assim, só para contextualizar, né? O nosso ouvinte, a gente cai nas dúvidas do Léo, que não deve ser poucas, né? Verdade. Bem, o Hemocentro, da Fundação Hemocentro de Brasília, é uma instituição pública, né? Que tem todo o apoio, né, aqui do GDF, do governador Ibanez, da secretária Lucilene, e é um trabalho realizado que muitas vezes as pessoas entendem, né, que o Hemocentro você vai lá e faz a doação de sangue, né, e esse sangue vai para os hospitais. Hoje nós atendemos 17 hospitais aqui em Brasília, são hospitais públicos, quer sejam, né, na nossa rede do GDF e também os hospitais federais. E dessa forma, então, a necessidade de nós termos os doadores de sangue, né, para que a gente possa ter um estoque regulador dentro do Hemocentro e uns estoques nessas unidades, nessas agências transfusionais que eu disse para vocês. 17. E aí esse sangue esse sangue fica disponível, né, para os atendimentos de urgência e de emergência, né, no pronto atendimento e também nos casos clínicos de pacientes que estão internados e que precisam de uma transfusão de sangue. Além disso, nós temos outros pacientes que normalmente têm que a gente chama de anemias hemolíticas, que precisam de receber o sangue constantemente. Então, são pacientes que são
atendidos pela Fundação Hemocentro ou pela rede do GDF e são atendidos frequentemente. E, além disso, o Hemocentro tem um centro de armazenamento de sangue de cordão umbilical para transplantes. Fazemos todos os exames de transplantes do GDF, né? Todos os exames que são realizados aqui. Trabalhamos muito, temos um laboratório, um dos melhores do país, de coagulopatia. Quando a pessoa apresenta um sangramento, a gente coleta o sangue desse paciente e nós realizamos os exames para ver qual fator ele é deficiente ou ele não tem, para que a gente possa, então, estar fazendo o tratamento desse paciente. E também, né, o ambulatório, que faz o atendimento de pacientes hemofílicos. Temos a fisioterapia para pacientes hemofílicos e temos dentista especializado para atender o paciente hemofílico, né? Fora isso, distribuímos os medicamentos. Nós temos um sistema de entrega desses medicamentos em domicílio, porque hoje esses pacientes podem tomar os fatores profilaticamente para que eles não tenham agravamento da doença. Então é um trabalho muito importante, mas que não existe se não tiver o voluntário, né, o doador de sangue, o altruísta, né? Quando a gente fala de altruísta, porque eu já sou mais antigo nessa questão do sangue, participei da época ainda que as pessoas recebiam dinheiro para doar sangue. Ah, já teve uma época aqui no Brasil que se pagava para isso? Sim. É mesmo? Antes do advento da AIDS, né, nos anos 80, as pessoas que iam doar sangue recebiam em torno de R$10 por uma doação de sangue. Isso lá no início dos anos 90. Então, quem doava sangue era quem tinha vício de bebida alcoólica, eram pessoas que utilizavam droga. Meu Deus, Osnei. E aí eles doavam sangue. Por exemplo, hoje um homem, ele doa sangue de 2 em 2 meses, desde que não ultrapasse 4 vezes em 12 meses, em um ano. E a mulher de 3 em 3 meses. Essas pessoas que eram viciadas, elas doavam sangue sem qualquer tipo de controle. Quando veio a AIDS, né, aí então começamos a regular a questão do sangue no país. Então aí toda uma legislação veio para que realmente a gente tivesse, né, coletando sangue de qualidade, de doadores com qualidade, como o David aqui, que é doador, né? Mas também impedindo, né, que os pacientes viessem a receber sangue, né, contaminados. Para vocês terem uma ideia, eu sou servidor do Mato Grosso do Sul, né? E vim cedido aqui para ser secretário de saúde do GDF por 2 vezes e 2 vezes já na Fundação Hemocentro de Brasília. E lá, na época dos anos 80, que eu estava, né, dirigindo o Hemocentro lá, nossos pacientes hemofílicos, eles iam para o Rio de Janeiro para receber o crio precipitado lá, que era produzido lá. E aí, então, quase que 100% deles se contaminaram com o vírus do HIV, na época do Betinho, do Enfio, né? E esses pacientes, muitos deles foram a óbito. E aí, então, houve essa necessidade de que a gente, né, David, faz 500 mil perguntas para você na triagem clínica, mas é fundamental que as pessoas possam entender, né, que as respostas que são dadas ali são fundamentais para que a gente tenha, né, que liberar esse sangue para uso ou não. Porque nem todos os exames são realizados. Nós temos aí, por exemplo, eu fiz um exame agora, um check-up, 50 exames. Não, a gente faz os exames lá para doenças transmissíveis pelo sangue. Então, todo cuidado é necessário, mas também não é só a questão da transmissão da doença. A gente tem um problema dos medicamentos que nós tomamos e que nos impede temporariamente ou definitivamente de doar o sangue, tá? Então, tudo isso traz uma garantia. Se você é alérgico a um tipo de medicamento, por exemplo, né, faz metabolização na parte plasmática, que é a parte líquida do sangue, você pode causar um dano para o paciente que é alérgico, está lá tomando sangue e você está usando aquele medicamento, né? Então, esses cuidados eles são fundamentais para que a gente possa garantir, né, que o sangue transfundido ele seja de alta qualidade. Então, antigamente, lá em 93, quando descobriu-se que a hepatite não A, não B era hepatite C, né? Começamos a realizar os testes e aí, então, realizando esses testes, nós demorávamos ali de 3 a 6 meses a janela imunológica. O que é a janela imunológica? Eu adquiri o vírus hoje e o exame só vai dar positivo daqui a 3 meses. Ah, né? Mas já está lá.
tá dentro do sangue ali que Ok. você doou, né? Então, Transmitia. contaminava as pessoas, né? Por mais que você faça os exames, havia o risco de contaminação. Hoje isso diminuiu muito, diminuiu ali para torno de 10, 12 dias, porque a gente faz os testes moleculares. Mas o risco ainda existe, né? Por isso que responder essas perguntas ali é fundamental. Fundamental. Seja, né? Porque quando se tem um show e o pessoal fala, olha, vai ter o show, quem for doar sangue vai ganhar entrada. Isso é um risco imenso, né, da pessoa, porque eu não sou doador de sangue, de repente eu quero ir no show, né, aí eu vou até lá e minto tudo isso. Todas as perguntas que o David responde lá, de repente algumas coisas que me impediriam de doar o sangue, eu falo, não faço, não tenho isso, não tem problema nenhum, nega tudo, né? E aí corre o risco de transmitir causar, né, uma reação adversa no paciente que vai receber esse sangue. É muito importante esse processo de conscientização aqui. Eu já queria, daqui a pouco a gente chamar o David aqui para ele contar como é que é essa experiência dele, mas antes, Osley, eu queria saber, além do sangue, que outros tipos de doações que vocês recebem ali no Hemocentro? Medula óssea, né? Eu tenho muita curiosidade a respeito disso, né? Como é que é Hoje mudou muito também o processo de doação da medula óssea, ou não? Mudou, porque antigamente nós tínhamos um banco de dados muito defasado. Quando a gente começou a coletar sangue de medula para medula óssea, a gente praticamente não tinha os doadores, né? Uhum. Com o passar do tempo, nós fomos melhorando essa capacidade de armazenamento e fazendo convênios com bancos de sangue no mundo inteiro. Então, hoje o Brasil, ele tanto pega sangue de bancos internacionais, de bancos internacionais, como também encaminhamos os nossos doadores para o banco de dados e fazemos doações também para outros pacientes do mundo. Osley, explica pra gente por que essa necessidade. A gente mora num país, nós somos o quê? 200 milhões de habitantes? Por aí. Tem 200 milhões de habitantes. Por que a gente precisa ter um cadastro e ter parceria com outros países em relação à medula óssea? O Brasil, ele é muito miscigenado, né? Tá. Então você tem inúmeras raças aqui, né, que foram se misturando. Então, quando você mistura essas raças, você aumenta a quantidade de empecilhos antigênicos para que você encontre pessoas que são similares, né, na sua formação genética. Então, para isso, há essa necessidade de você ter um banco muito grande, né, de doadores. E, logicamente, outros países que também têm essas miscigenações, elas possam oferecer. Por exemplo, eu sou descendente de okinawanos, né, do Japão, Uhum. e sou doador, né, de medula, né? Agora eu passei da idade, Qual que é a idade máxima? até 35 anos. Ah, passei também. Você já era, Miguel? A medula, ela começa vermelha, depois ela se torna amarela, depois ela se torna cinza, com o Caramba. passar dos anos. E aí, então, com esse passar dos anos, a capacidade dela produzir as células, ela vai diminuindo, tá? Então, isso faz com que você aumentou a quantidade de pessoas no seu banco de dados, que você diminua essa idade para você ter medulas ósseas com maior capacidade de produção de células para atender aquele paciente. O processo de doação em relação à medula óssea é dolorido? Não, a gente coleta ali em torno de 5 a 10 ml de sangue, uma seringa, né? Isso é coletado onde? Em qual região do corpo? Na veia. Na veia mesmo? Na veia. Ah, tá. Que coleta que era feita na região da espinha? Isso é a coleta de sangue que a gente faz no Hemocentro para fazer o exame que a gente chama de HLA, é antígeno de descompatibilidade leucocitária. Esse exame é que vai definir a compatibilidade de uma pessoa com outra. Né? Uma tá das. ok. Tá ok. É a característica genética. E depois você tem a característica genética do paciente. Aí existem exames, né, que vão fazer o confrontamento dessas amostras para que a gente possa dizer que a pessoa é uma doadora ou não de medula para aquele paciente. E aí depois ela é coletado, não é na medula espinhal aqui, Ok. né? Na coluna vertebral. É coletada em ossos chatos de grande porte. Então, o osso da bacia, né? Existem outras maneiras de coletar, que é por aférese, que coleta também aqui na veia. Né? Muitas pessoas, não sei se o David já doou sangue por aférese, plaquetas por aférese. Sou já, doador né? de plaqueta. Aquela máquina lá, David, ele também coleta células tronco,
né? Há um estímulo com o medicamento para a produção de células jovens, e aí você pode... Essa célula jovem, ela vai para a circulação periférica, né, do sangue, e você coloca a máquina de aférese e faz a seleção dessas células tronco para transplante também. Olha E só. aí sim, aí vai coletar, né, ou por aférese em sangue periférico, ou vai coletar com a punção de um osso, né, de grande porte, para que ali tenha maior quantidade de células. É necessária anestesia? Sim, anestesia geral, internação, né, quando é a punção, né, no osso. Vamos falar desse terceiro tipo de doação. Acho que o David podia entrar um pouquinho, que é outro que eu tenho curiosidade, que é que você acabou de falar, o nome eu perdi aqui agora. Aférese. Não, mas Plaquetas. das plaquetas. Plaquetas. Que, se eu não me engano, o período, o espaço entre uma doação e outra é bem menor, não é isso? Você é doador de plaquetas? David, se apresenta aí pra gente, vai, cara. Você é meu colega aqui, cara. Obrigado. Que bacana. Sou David, doador de plaquetas, né? Trabalho como jornalista, mas estamos aqui hoje para falar dessa questão da doação. E sobre plaquetas, eu comecei doando sangue, né? As primeiras vezes, e aí a enfermeira falou assim: olha, por que você não vem uma veia dessa espessura, né? Que eles falam veias mais calibrosas, né? Por que você não vem doar plaqueta? Eu falei, mas como é que... A veia é boa, né? Como é que funciona? Tem que ser uma veia de bom calibre. Aí eu falei, como é que funciona isso? Falou, não, vem cá. E me apresentaram a sala, tudinho, explicaram todos os detalhes. E aí eu fui fazer a primeira doação. Geralmente você chega, eles te recepcionam, faz um cadastro se você não tiver, vão fazer uma retirada. E aí o Osnei me explica, me corrige se aqui for diferente, né? Que eu acostumado fazer lá em Goiás, ou se eu estiver falando alguma coisa errada. Você é de Goiânia? Sim. Ah, que bacana. E aí eles fazem uma retirada de um exame de sangue, uma amostra pequena na veia, para aferir se você, como é que estão suas plaquetas. Porque a gente pode ter uma variação. Se você tiver com a plaqueta baixa, obviamente você não pode doar, porque vai fragilizar seu sistema imunológico, sua saúde. E aí sai rapidinho esse exame. Enquanto isso, você vai fazer o procedimento que é comum para doação de sangue, que é a entrevista, a pesagem, aferir a pressão arterial, olhar... faz, acho que é hemoglobina, né? Isso. Que faz, inclusive, sem perfuração hoje. O suquinho. Eles insistem muito pra gente, toma um suquinho, toma um docinho, você já comeu faz tanto tempo. E aí vai-se pra sala de doação, né? Eles fazem a aférese mesmo, que usa a veia, a mesma da calibragem da de sangue, só que tem um diferencial que você vai ficar lá, de sangue você pode doar rapidinho, coisa de 5 a 10 minutos, de agulha já terminou. E a doação de plaqueta leva um pouquinho mais de tempo, em torno de uma hora e meia, porque esse sangue ele sai ele é retirado do seu corpo, ele vai para uma máquina, essa máquina processa ele fazendo a separação dos hemocomponentes, e aí, claro, a plaqueta fica separadinha ali e o sangue retorna. Então, são ciclos. No meu caso, a doação eram 7 ciclos, aí vai e volta, e você fica lá, não tem a picadinha da entrada da agulha, mas depois você fica lá, fica lendo, fica assistindo alguma coisa no celular, bem tranquilo, televisão, enquanto a máquina vai fazendo o processo dela, e você vai receber um anticoagulante, né? Durante esse processo, finalizada a doação, você é liberado, vai tomar o lanchinho, né? Que é caprichado. Aqui em Brasília, o sanduíche depois da doação é a melhor parte, pessoal, não perca. E aí, é realmente um período, você pode doar um período mais curto. Então, falando de mais ou menos quanto tempo entre doação e outra de plaquetas? Lá, eles me permitiam doar de 15 em 15 dias, mas eu preferia doar uma vez por mês. Eu não sou a pessoa mais amiga das agulhas. E aí, dava aquele tempo de esquecer aquele incômodo. Embora não pode nem chamar de dor, né? Porque você está fazendo uma coisa importante. E nem compara com dor mesmo, com uma pancada, com quem já teve uma fratura de osso, com nada semelhante. É realmente mais um incômodo mesmo. Mas tem uma norma, né? Acho que o Osnei pode falar melhor sobre esse detalhe do intervalo, mas ele é mais curto e aí você pode estar repetindo num período várias vezes ao ano para fazer essa doação. Cara, vamos fazer uma doação dessa juntos aí? Não sei como é que você tem limite de idade. Você fala um pouquinho a respeito disso, mas antes eu vou te pedir um favor. Se você puder abrir pra gente aqui, cada um desse tipo de doação, para que perfil de paciente que é?
né? A gente falou aqui há pouco qual que a gente falou do sangue normal, depois a gente falou da doação A medula da óssea. medula óssea, que perfil de paciente que recebe, e agora das plaquetas também, por gentileza. Então tá. Vamos começar aqui pelas plaquetas, né? Que tá mais fresco aqui que o David falou agora, né? Bom, por que que o David foi escolhido para ser um doador, né? De plaquetas por aférese? Porque, na verdade, existe uma necessidade muito grande que essa pessoa que já doou sangue tenha toda a sorologia negativa, né? Então, a sorologia dele deu toda negativa, tem uma veia boa, A sorologia tem uma seria o quê, estatura... Osnei? Os exames para doenças transmissíveis pelo sangue. Ah, tá ok. Então, a gente chama de sorologia, né, o conjunto desses exames que são realizados. E quando eles são negativos, aí a gente convida essa pessoa para doar as plaquetas. Mas, primeiramente, ele tem que ter uma veia muito boa, né? E aí, Explica pra gente ver, é muito boa. Osnei, eu vou te interromper algumas vezes, você fica chateado. Não, é que eu deixei você falar e eu doido pra perguntar. É que quando a gente fala veia boa, é aquela que quando você coloca o garrote, ela parece calibrosa. Tá, ela É dá uma aquele pulinho assim, quase. Fica aquela veia calibrosa. Então, essa é uma veia boa para fazer a coleta. Então, por que que a gente tem essa seleção desse doador? Porque uma bolsa normal, de doação normal que as pessoas efetuam normalmente, vai custar ali em torno de R$100. Uma bolsa de aférese custa quase R$2.000. Meu Deus, É, aquela quase- bolsa de sangue que a gente doa custa R$100 uma? Depende do tipo da bolsa. Eu tô falando em média, né? Caramba, Porque sim. tem umas com filtro, tem umas que tem 4 bolsas juntas para você fazer a separação, né? Mas a de aférese, ela é mais cara. Ela vai custar ali de R$1.000 a R$1.000 e até quase R$2.000. Então você tem que ter certeza, né, que aquela pessoa que está doando sangue, que ele coletou a amostra para fazer o hemograma, demonstrou que a contagem de plaquetas dele está ótima. Então ele pode efetuar a doação de plaquetas. Demora em torno de 1h30, porque realmente ele faz todo esse processo. Ele coleta a plaqueta e vai separando. As hemácias e os leucócitos, eles são devolvidos para o doador. Ah, tá ok. Por isso, então, a plaquetas ela vai levar de 3 a 5 dias para ser repostas. E por isso, então, ele vai poder doar daqui 15 dias. Novamente. 15 dias, esse é o intervalo. Isso é o intervalo. Pode ser menor do que esse? Não. A gente não procura fazer porque a gente, por mais que a gente saiba que foi reposta aquelas plaquetas, a gente tem que dar um descanso, né? Para essa medula que produz essas plaquetas constantemente. Então isso também dá um conforto, né? Porque você já puncionou o braço dele, puncionar logo em seguida não é muito conveniente. Antigamente, as máquinas de aférese você coletava por um braço e devolvia, né, por outro braço os leucócitos e as hemácias. Hoje essas máquinas elas são muito modernas, então você só leva uma picada. Então ele coleta por ali mesmo e devolve por essa mesma via. Então é muito mais tranquilo. As plaquetas elas são utilizadas para que tipo de paciente, né? Todos os pacientes, a gente tem ali em torno de 150.000 a 300.000 plaquetas. Uma pessoa normal por milímetro cúbico. Então, quando há uma diminuição dessas plaquetas, corre o risco do paciente começar a sangrar. Ele começa a ter sangramento gengivar, né? Primeiramente começa a sangrar na boca e aí depois ele pode fazer vários tipos de sangramento. Qual que é o mais grave? É sangrar no cérebro, né? Sangrar no cérebro é como se fosse fazer um acidente vascular, né? Cerebral ou hemorrágico. Então, é o máximo de cuidado que a gente tem que ter. No advento da dengue, que nós tivemos recentemente, né, muitos pacientes tomaram as plaquetas, precisaram de plaquetas porque corriam o risco de sangramento. Né? Eles diminuíram muito a quantidade de plaquetas. Quando você e fala aí, tomar isso é o quê? Transfundido. Ah, tá ok. Transfundido na veia. Né? Então, transfunde na veia. E também utilizamos muito em cirurgias de grande porte. Cirurgia cardíaca. Utilizam as plaquetas nos pacientes que estão fazendo cirurgias cardíacas. Então, esses casos cirúrgicos, esses tratamentos clínicos desses pacientes são fundamentais para esse tipo de paciente. Paciente com leucemia, faz tratamento com a quimioterapia, destrói as células do sangue. Precisa fazer a plaquetas, porque senão ele começa a sangrar. Né? Então, é um outro tipo de paciente que a gente utiliza muito
né, as plaquetas. Então, esses são os mais comuns. No caso da medula óssea, né, nós temos várias doenças, né, que precisam fazer o transplante. Quais são elas, né? Principalmente os casos de pacientes com leucemia, né? Esses pacientes precisam, nem todos, né, tem que ter uma avaliação do hematologista para que seja encaminhado esse paciente para fazer o transplante de medula óssea. Pacientes com mieloma múltiplo também precisam, né, eventualmente fazer, e também agora passou até pela Conitec, né, pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, né, eu já fiz parte da Conitec, é onde aprova todos os medicamentos, todos os tratamentos dos pacientes a serem financiados pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. Então você vai dizer, tá faltando medicamento de alto custo, né? Quem aprova esse medicamento para aquele tipo de doença que vai ser pago pelo governo é a Conitec. Então, a Conitec recentemente teve uma audiência pública para que pudesse, então, também aprovar o transplante de medula óssea dentro do tratamento para os casos de anemia falciforme. Né, que é aquela anemia em que a hemácia, em vez dela ser ovalada e côncava, né, ela é em forma de foice, parece uma lua. Então, esses pacientes que têm essa anemia têm uma destruição acentuada dessas hemácias e precisam fazer a transfusão, né, constantemente. E aí, a medula óssea é uma das medidas de tratamento desses pacientes também. Muito bom. A pessoa que faz a doação de sangue normal, padrão, vamos dizer assim, aquele sangue vai para mais do que um paciente? Parte do sangue é usado para medicamentos? Para falar um pouquinho? Para 4 pacientes diferentes. Então a gente fala, né, que uma pessoa doou sangue, ela vai salvar 4 vidas, né? Primeiramente, as hemácias, a parte vermelha do sangue, vai, né, para os pacientes que têm anemia ou que vão ter anemia durante uma cirurgia ou que sofreram um acidente e perderam muito sangue, vão ter que fazer essa reposição. E para os tratamentos desses pacientes com essas anemias hemolíticas. Os leucócitos, né? As plaquetas serão utilizadas para os pacientes que eu já falei agora, né? Os pacientes de cirurgia de grande porte, paciente que faz tratamento com quimioterapia, né? Pacientes que têm dengue hemorrágica, vamos dizer assim, né? A forma grave da dengue. O crio precipitado para pacientes hemofílicos, né? E o plasma é utilizado para a separação de fatores de coagulação, eles vão para a indústria, tá? Mas também são utilizados em alguns casos de pacientes queimados. Ele, né, do jeito que ele é separado dentro do hemocentro, alguns pacientes que sofreram queimaduras de grande extensão fazem o tratamento também com a utilização do plasma fresco congelado. E o restante, o excedente, a gente encaminha para uma indústria para que a gente produza, né, a albumina, produza a imunoglobulina e produza os fatores de coagulação para esses diversos tipos de pacientes. Doar sangue é quase que uma revolução, tem um impacto impressionante na sociedade, uma doação. O sangue não tem um substituto, né? Mas, no entanto, ele serve para vários tipos de pacientes serem tratados, né, e que realmente venham, né, a ter a cura, né? Hoje tem cola de fibrina, você coleta o plasma, você pega, encaminha ele para a indústria, ele faz uma cola chamada cola de fibrina. E aí, em vez de você fazer o ponto, né, nas cirurgias, não, você passa a cola e ele cola. Que espetáculo. E a recuperação. Olha que espetáculo isso daí. Ô, David, você podia falar um pouquinho como é que foi a tua primeira experiência com doação? E o que te fez perpetuar? Por que você doou a primeira vez e doa até hoje? Eu acho que o gatilho é esse, né? Saber qual que é o gatilho, né? O que te despertou para ir lá? Eu já tinha Você doado. tem quantos anos, cara? Eu tenho 42. É porque o David tem cara de menino, mas tem um grisalho surgindo aqui que denuncia, né, David? Coisa boa. Eu comecei a doar porque, assim, achava importante, né? Que idade você começou a doar? Eu doei a primeira vez com uns 19 anos. E aí, doei. Aí, só que a segunda vez que eu fui fazer a doação, aí a doação foi dispensada e eu falei, deve estar com muito doador.
ou então porque meu sangue, a gente tem essa ideia, né, esse preconceito, quem não conhece, fala, não, porque meu sangue é comum, meu sangue é A positivo, né, não é O negativo, tal, que é um dos mais requisitados. Não, Deve ser o negativo por lá isso. tem até tapete vermelho que eu tô sabendo. Aí passou muito tempo, e aí minha sobrinha ia fazer uma cirurgia, minha cunhada falou, olha, precisando de doador, você pode doar? Eu falei, não, vou lá, claro. E aí eu doei, me convidaram para ser doador de plaquetas, e eu falei, não custa nada vir aqui uma vez por mês, e muitas vezes assim, o Roberto sabe que existem muitas pessoas precisando de vários tipos de ajuda, né? Mas o sangue, ele é insubstituível. E muitas vezes as pessoas precisam de uma ajuda que eu não posso dar. Mas se eu posso doar sangue, é uma maneira de eu agradecer também pela minha saúde a Deus. Me sinto privilegiado por poder doar, né? Estar nessa condição. Ter saúde, né? Ter saúde. E o conhecimento, ele também ajuda, porque eu sou muito curioso, né? E aí, uma vez eu conversando com o biomédico que faz a captação, ele falou para mim, não, essa bolsa aqui é super importante, porque quando você doa sangue, eles separam, assim como o Osnei explicou, mas tira uma quantidade X de plaquetas. Quando você doa diretamente... mas por que doa plaqueta separado já? Não, porque aqui você tira uma quantidade bem maior. Isso aqui é importante, porque é importante para uma cirurgia, por exemplo, de implante de órgão. E aí eu pensei, falei, nossa, implante de órgão. Eu falei, meu Deus, imagina uma equipe toda, caríssima, mobilizada, um órgão que a gente sabe que, dependendo do tipo de doação, tem um prazo de vida X. Se não chega a doação, perde-se tudo aquilo. E eu me vi no lugar dessa pessoa. E aí eu passei a doar, e como é uma coisa assim... tranquila de incorporar na rotina, isso me faz bem, todo esse processo de saber que estou ajudando alguém, de que é algo importante, e é uma maneira também de agradecer pela minha saúde. Que legal. Lá em Goiânia fica onde o Hemocentro ali? Lá em Goiânia tem mais de o Hemocentro principal, acho que tem mais de uma unidade, tem inclusive uma unidade móvel, acredito que aqui também tenha, mas fica na Avenida Anhanguera, no setor oeste, Ok. dos fundos do antigo Hospital Materno Infantil. Tá. E é uma unidade, acredito que também como aqui, bem cuidada. Lá hoje que cuida é uma OS, e assim, a gente é muito bem tratado lá, viu? Posso dizer, bacana. todos os lugares, doador é uma pessoa muito bem tratada. Isso que o David levantou, né, é interessante. Hoje, em Brasília, toda a doação está concentrada no Hemocentro, ou eu estou falando errado? Não, nós temos os privados também. Tá ok. Os hospitais privados, eles são atendidos por banco de sangue privados, né? Então, eles exercem, né, o mesmo tipo de atividade, não como o Hemocentro, né? Fazendo exames para transplante, fazendo armazenamento de sangue de cordão umbilical e placentário. Eles não fazem os exames, né, de coagulação que nós fazemos lá, né? Mas, no entanto, o Hemocentro hoje ele é a referência para o Distrito Federal, assim como cada estado tem um Hemocentro coordenador. E aqui em Brasília, a gente é responsável, a Fundação Hemocentro, para resolver todos os problemas que pode ter um paciente quando ele for receber um sangue. Vamos dizer assim que, né, o seu João precisa de uma transfusão de sangue e o sangue está sendo incompatível. Vamos dizer que ele seja O positivo e todos os O positivos que a gente testou forem compatíveis, né? Normalmente, quando um banco de sangue privado ele não consegue resolver, ele encaminha para nós no Hemocentro. Porque a Fundação Hemocentro de Brasília, como ele é um Hemocentro coordenador, ele é altamente capacitado nessas questões mais complexas. E ali, então, a gente faz a resolução dos problemas desses pacientes que têm uma dificuldade maior para receber uma transfusão de sangue. Eu, por exemplo, assim, eu gosto de falar isso, né? Eu tenho, apesar de eu ser O positivo, Aí, ó. de eu ser O positivo, o meu sangue ele é considerado raro. Por quê? Porque lá no fator RH, eu tenho uma marquinha, né, que a gente chama de E negativo, E pequeno, né? E meu E pequeno ele é negativo, sendo que 95% da população o E pequeno é positivo. Então, eu só tenho 5% da população que tem, né, esse E pequeno igual ao meu. Então, temos pacientes que recebem sangue continuamente e que a gente faz a doação especificamente para essa paciente, né? Nós somos 16 que fazemos doação para ela. E aí,
você considerando esse universo do Distrito Federal, que são doadores, vamos dizer que a gente tenha 300 mil cadastrados. Né? Nós vamos ter ali 16 fazendo a doação para essa paciente. Caramba. Da mesma forma, eu fico preocupado, porque quando eu precisar, né, vai ter que ser dentro desses 15, né? 16. Tem que ser uns 16 bem unidos, né? Se você puder, só por curiosidade, explicar um pouquinho essa questão, posso receber sangue de quem e tudo mais. Só aqui, ó, pessoal, quem tá acompanhando ao vivo, quiser mandar mensagem, a gente pode ler aqui, ó, mandar um abraço pro Johnny Break Dance. Botou aqui, ó, falou bonito aqui, ó. A cada doação de sangue, renovamos o estoque de esperança para aqueles que lutam pela vida. Abraço aqui do Johnny. Muito bacana. Muito bom. Então, o sangue O, né, ele doa sangue para todos os tipos de sangue. Então, o O, quando a gente fala que ele é O negativo, a gente fala que ele é, né, o doador universal. Então, por exemplo, um O positivo, ele doa sangue para O positivo, A positivo, B positivo e AB positivo. Então, o positivo só doa o positivo. O negativo, ele doa para todo mundo. Tá? Então, o O negativo, ele doa para todos. Então, um paciente A, ele só pode doar sangue para quem é A e para quem é AB. Uhum. Um paciente B só vai doar para B e para AB. Tá? Quando a gente fala do RH, então, RH positivo só para RH positivo. RH negativo, né? Tanto para positivo como para negativo. Legal. Então, é assim que funciona a doação de sangue. Logicamente, a gente tem o princípio de fazer sempre o mesmo tipo de sangue. Um O negativo ele só vai ser utilizado em casos de emergência de pacientes que chegaram muito grave num pronto atendimento de um hospital. Entendi. O O negativo é que pode doar para todos, então? Todos. E ele recebe só do O negativo. Só O negativo. Ó, o Rogério Quadros mandou aqui, já receberam alguém com sangue dourado? Tamo à espera. De repente, né? Azul já. O famoso RH nulo. Ah, sim, Existe isso? existem sangues que são muito especiais, né? Então tem um sangue que a gente chama ele de antígeno Bombay, né? Que é muito raro. Nós temos, acho que um caso, no Ceará, né? Em que foi encontrado um paciente que precisava, né? De receber um sangue dessa mesma natureza. Quando acontece a necessidade de utilizar um sangue mais difícil, de qualquer tipo de natureza, a Coordenação Nacional de Sangue, que fica aqui no Ministério da Saúde, fica aqui em Brasília, né, ele faz todos esses contatos com todos os hemocentros coordenadores do país e algumas vezes com os privados também. Porque a necessidade de se fazer essa cirurgia, essa transfusão, ela é tão grande e o tipo de sangue ele é tão raro que precisa de ter banco de dados que passam essas informações. E aí a Coordenação Nacional de Sangue, ela faz o transporte, ela organiza o transporte, paga, né, esse transporte para que esse sangue chegue viável, né, com todas as condições de armazenamento até aquele local da transfusão. Então é importante, né, que exista uma coordenação central no país inteiro para que a gente possa fazer essa transfusão. Para você ter uma ideia, nós tivemos no ano passado uma criança que nasceu aqui no Distrito Federal e quando a gente foi tipar essa criança, ela tinha um sangue raro, entendeu? E aí ela precisava primeiro adquirir 2 quilos para que ela pudesse fazer essa cirurgia cardíaca. E foram solicitados 4 unidades, né, de plasma, 4 unidades de concentrados de hemácia, unidades de plaquetas, para que ela pudesse fazer essa cirurgia. E aí nós pesquisamos na família, um tio dela tinha esse tipo de sangue, uma pessoa de São Paulo tinha e 2 do Ceará. Então nós fizemos todo o movimento para que quando essa criança tivesse os 2 quilos, que fosse então agendada essa cirurgia e que esse sangue viesse do Ceará, que viesse aqui de São Paulo e que fosse coletado aqui em Brasília. Quando você fala, né, que nem no caso dele, tem que doar de 2 em 2 meses, então você já tinha que avisar os doadores, olha, você não doa sangue. Né? Tá ok. Espera. Espera para que fosse doado sangue único e exclusivo. Então, é uma operação muito minuciosa e técnica para ser realizada.
Cara, é um cuidado com o ser humano. Posso só botar uma pergunta aqui do público que você manda? Mas é um cuidado com o cidadão assim. É lindo isso. Só a Cezinha tá mandando aqui, Cezinha Soares. Qual o período de inaptidão para quem foi considerado caso suspeito ou confirmado de Covid-19 com apresentação de sintomas? Obrigado, Cezinha. E, Rogério, ótima pergunta, hein, queridão? 30 dias após o desaparecimento dos sintomas. Tá, maravilha. Por favor, Roberto. Ainda sobre essa questão, essa logística que vocês, né, pensaram, poxa, é um projeto. Eu sou da área de projetos, é praticamente um projeto ali, né? Mesmo. Além de a recomendação, né? Não, você não pode doar sangue 2 meses antes e tal. Existe também a preparação da pessoa, né? No caso de quem consome bebida alcoólica. Sim. Existe mais algum item que vocês Existem prescrevem para as pessoas ali? Existem Se cuidem, não viajem, não peguem ônibus, não vá em situação perigosa, Cirurgia pelo amor de Deus, odontológica, porque... Tem vários detalhes aí. Né? Existem inúmeras, né? Cirurgia odontológica, por exemplo, né? 3, dependendo do tamanho, né, dessa cirurgia, de 3 a 6 meses. Você vai lá, cirurgia odontológica tem a bucomaxilo, né, que é grande, 6 meses sem poder doar sangue. Se for um canal, né, 3 meses sem fazer a doação, dependendo da natureza aqui. Então, todos esses cuidados são fundamentais, né? Eu, por exemplo, no meu caso que eu citei, quando eu falo para o pessoal assim, olha, eu estou aí 6 meses sem doar, 5 meses, quero doar, o pessoal, não, espera aí, porque você tem uma paciente que recebe seu sangue, então eles não deixam eu doar sangue, né? Eles não espera, porque ela está quase na época dela receber esse sangue, então você espera para fazer a doação. Mas eu fiz uma cirurgia recentemente e ela precisou, eu não pude doar, entendeu? Então é isso que dói. Eu fiquei assim, né? Eu em cima, né? Ali no Hemocentro, na minha sala, o pessoal pedindo para eu doar o sangue. Olha, eu não posso doar. Eu fui o mais honesto possível. Eu queria ter doado, né? Para ajudar essa criança. Mas eu tive que falar, olha, eu não posso, eu vou poder doar a partir do dia 7 de setembro. Né? Então, 7 de setembro completa 6 meses e aí eu vou poder voltar a doar sangue. Então, essas coisas, elas são, né, fundamentais para que a gente se cuide, né? E que a gente seja o mais honesto possível na triagem e dizer, olha, eu não posso doar agora porque, né, tenho que seguir as regras da doação para que a criança que vai receber meu sangue não tenha qualquer tipo de risco. Muito bom. Roberto, a gente precisa ir fechando, irmãos. Eu só tenho mais uma dúvida Fala, aqui, querido. que é em relação à demanda. Né? A gente volta e meia escuta isso, poxa, venham doar. E Falta de doadores, né? Como está hoje o cenário? Você nós já temos, supre? nós temos um trabalho realizado junto ao nosso serviço social, serviço de captação, que utiliza, né, das redes sociais, dos e-mails, né, dos celulares, para ligar o WhatsApp, para solicitar, né, que os doadores venham fazer as doações quando a gente tem a necessidade. Né? E aí, então, existem algumas regras que a gente tem colocado, né? Por exemplo, de fazer as doações, né, todas agendadas. A gente agenda o doador, ele pode agendar, né, pelo telefone, né, que é o 160, você vai discar o 160, opção 2, que você consegue fazer agendamento. Ou pelo nosso site, que tem o Agenda DF. Então a pessoa, né, ela chega, faz o agendamento, vai lá, doa, vai trabalhar ou vai para qualquer compromisso que ela tem. Para a gente facilitar essa questão do doador, nós abrimos uma linha vermelha, né, que é uma coisa nova recentemente, que nós temos vans, e essas vans, elas estão, olha só como é que é legal, dias, regiões e pontos, né, de encontro. Então, segunda-feira, né, nós fazemos a coleta, pegamos, a nossa van faz o transporte em primeiro turno, às 7h30, de Ceilândia e Taguatinga para o Hemocentro. E de tarde, no segundo turno, das 14 horas, o local é o JK Shopping. Então, nossa van fica fazendo, né, esse transporte aí. Então, na terça faz no Gama, nos mesmos horários, e o local em frente ao BRT do Gama. Quarta-feira, Planaltina, né? E nos mesmos horários e na administração de Planaltina. As pessoas se organizam ali e pegam a van. Quinta, Samambaia, em frente à estação do metrô, e sexta-feira no Paranoá, né, no Conselho Tutelar, em frente do lado do Conselho Tutelar, né, ali de Paranoá.
Então as pessoas vão até lá, pegam a van vem, né, traz os doadores e depois leva de volta. Olha que espetáculo. Tanto de manhã como de tarde. Como é que surgiu a questão do ônibus, né? Um dia eu estava no Hemocentro, a gente olhando ali os doadores, eu vi uma senhora muito cansadinha, sabe? Era 10 horas da manhã, ela estava cansada ali. Eu olhei e falei, a senhora tá passando bem, né? Ela, não, tô bem, vou doar o sangue. Eu falei, mas a senhora tá bem mesmo para doar o sangue, né? Ela falou, não, tô um pouquinho cansada porque eu acordei 4 da manhã para 5 da manhã eu pegar um ônibus. Meu Deus. Aqui no entorno, né? Pegou um ônibus, veio até a rodoviária, aqui central, né? E depois ela foi pro Hemocentro. E aí eu falei assim, bom, agora a senhora vai doar o sangue mais ou menos daqui 11 horas a senhora vai doar o sangue, que ela estava se alimentando ainda, que ela não tinha tomado café da manhã. A senhora vai doar o sangue, que hora a senhora vai chegar em casa agora? Ela, 4 da tarde. Eu falei, gente, alguém que acordou 4 da manhã para depois chegar só 16 horas em casa, são 12 horas que ela se dedicou, né, para efetuar essa doação de sangue. E aí eu falei, não, vamos comprar um ônibus e a gente vai até próximo, né, nas cidades do GDF, perto dos entornos, para que fique mais perto da pessoa poder fazer a doação de sangue, né? Então hoje, para alguém que quer doar sangue perto, por exemplo, ali de Braslândia, a gente vai fazer uma coleta em Braslândia, vai ser dia 20 de agosto. A gente vai estar em Braslândia, dia 12 de setembro em Sobradinho e 24 em Santa Maria. Quem quiser ficar atualizado a respeito desses dias e horários, como é que faz? Entrar no Instagram nosso, tem informação lá. Já fica no seguindo, pessoal. Você tem o Instagram aí? Eu acho que eu tenho aqui. Hemocentro de Brasília. Ah, mais fácil impossível. Hemocentro Brasília. Entrou com isso aí, já acha lá o nosso Instagram e ali sempre tem informação aonde vai ser feita a coleta externa e o pessoal daquela região pode se deslocar ali mais próximo para fazer a doação. Faz já o agendamento, né? E vai até lá. E agora a gente, para melhorar essa questão do tempo, né, de permanência dentro do Hemocentro, nós compramos equipamentos chamados multiparâmetro, que é o que você não precisa mais furar o dedo para fazer a dosagem da hemoglobina, para ver se a pessoa tem anemia ou não, o doador, né? Então ele coloca o dedo, né? E ali vários parâmetros são medidos. Mas o de importância para nós, né? É a hemoglobina, tá? É a frequência cardíaca e a pressão arterial. Colocou o dedo ali, ele já mede esses 3 parâmetros. Não fura mais o dedo? Não fura mais o dedo. Acabou, pessoal. A parte mais dolorida era furar o dedo. É sério, eu tô falando a verdade. A maioria dos doadores reclamavam da picada no dedo. Olha aí. E não Depois que botou aquele automático, ainda melhorou um pouquinho. Quando era na Sim. agulha, ai meu Deus. Isso Olha, mesmo. não precisa mais. Não. Ah, pronto, terminou aqui, vamos doar nosso sangue agora. Bora. E aí o ônibus também, né, vai ter o multiparâmetro para fazer ali a dosagem da hemoglobina, da pressão arterial, a aferição e a frequência cardíaca. Ele faz outros parâmetros também, mas não tão importantes assim para a questão da doação, mas para a avaliação desse doador, né, faz oximetria, né, que era muito comum na época do Covid, né, ver quanto de saturação de oxigênio estava fazendo, mas todo mundo que vai fazer a doação aí está ótimo de oximetria e vai poder fazer a doação. Maravilha. Vamos lá, Roberto. Vamos Palavras finalmente? finais, por gentileza, meu irmão. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. A gente sabe que vários contatos. A Poliana não pôde estar presente hoje aqui, mas espero tê-la representado muito bem aqui. O David já é conhecido já há muito tempo aí, nosso amigo e tudo mais. O quadro, como expliquei no começo, né, ele tem essa importância de transmitir para as pessoas, né, que existem várias formas de ser voluntário, a responsabilidade de um voluntário, que aqui ela é muito evidente, né, questão de saúde, a questão de preencher ali corretamente e tal, mas que em outras atividades também é muito importante, né, porque você assumiu uma responsabilidade, você tem que ter aquele compromisso, né. Então, mais uma vez, né, agradeço aqui, eu gostei muito do teu posicionamento ali, David, que você falou, né, que você pensa na pessoa também, mas é uma forma de você agradecer, não é? Eu acho que o voluntário também tem isso, né? Outras formas, outros trabalhos também, é uma forma, né, você ajudar a montar uma cesta básica, né? Eu queria só acrescentar, porque, por exemplo, essa doação geralmente ela é agendada, né, por causa do custo, então a bolsa ela tem um período de doação, então tem que ter um estoque regulador, e não pode ser muito grande a ponto de perder a bolsa, mas se perder, melhor que se tem a bolsa para perder do que ter alguém precisando e não ter. E uma vez eu fui sem agendar, eu cheguei lá, era uma sexta-feira.
E eles estavam com uma demanda. E ele falou assim, olha, chama Leonardo até o rapaz lá. Ele falou assim, nossa, foi Deus que te enviou. Ó, Aquilo pra mim foi... As assim, plaquetas só têm pagamento. validade de 5 dias. As As demais, 35 dias. Então tem toda uma logística aí, né? Um trabalho. Muitas Nossa, vezes, enorme. assim, quando a gente tem um estoque muito grande, né? A gente diminui um pouco, assim, tira um pouco o pé do freio, né? Porque senão acabam vencendo essas bolsas com a gente, né? E perder bolsa de sangue por vencimento, né? É uma coisa ruim, né? Não é bom. Então a gente controla muito o estoque assim, né? Mas normalmente a gente está precisando de doador, né? Dificilmente a gente está negando, né, esse doador. muito bom. David, contatos, por gentileza. Quem quiser bater um papo com você, Opa, ter pra saber da saber tua como é que experiência, é, te né? conhecer, por gentileza. Só me chamar lá no Twitter, David Souza, Souza com Z, de jornalista. Pegou aí, pessoal? David Souza de jornalista lá no Twitter, que agora é o X. Obrigado, David. Osnei Okumoto. Você pode passar mais ou menos os contatos lá da Hemocentro pra gente, por favor? Melhor a gente utilizar, né, o Instagram, né, de lá da Fundação Hemocentro, né, que aí são várias pessoas que vão estar respondendo, né, cada um pelo seu setor. Então, entrar ali no Instagram e poder fazer esse contato lá, a gente está respondendo. Maravilha. Roberto, contatos? Iandé Negócios, Ok. que é o nosso Instagram, e o meu é Roberto Andrade Miguel. Maravilha, pessoal. A gente vai se despedir desse trio aqui. Bate-papo super importante. Quem vem daqui a pouco? Marina Figueiredo, Denise Marges, do Brasília, etc. São assessoras de imprensa. Vão estar falando de tudo que vai acontecer esse final de semana aqui em Brasília. E tem muita coisa. Então, com um convidado aqui, que é o Martim Barreiro, que é empresário, músico e produtor de eventos. Rapidinho, logo depois do break. Osnei Okumoto, muito obrigado. David, muito obrigado. Obrigado. Roberto, valeu demais. Tamo junto. Rápido break, pessoal. A gente já volta.